Em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, na Nova Almeida atualizada, o texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou melhor, preparar o terreno para a resposta de uma pergunta extremamente importante. A pergunta que estabelece o tema da nossa mensagem hoje é: por que orar? Mas, falando em oração, antes de qualquer coisa, vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo em que podemos ser expostos ao ensino da Tua Palavra. Nós te pedimos mais do que informação, mais do que orientação, clamamos por luz, por revelação e por entendimento espiritual. Oramos por estímulo, oramos por despertamento, oramos por aquele toque que acompanha a Tua Palavra, assim como aquela aplicação pessoal e específica que somente o Senhor pode produzir em cada coração. Nós te damos glória e louvor, não apenas pela oportunidade de receber, mas também pela graça de corresponder àquilo que o Senhor nos fala. Oramos em nome de Jesus, confiando na Tua graça e no agir do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, esse texto que tomamos como ponto de partida traz uma declaração muito forte. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, destaca pessoas que almejam coisas que não alcançam. Ele começa o verso 2 dizendo: vocês cobiçam e nada têm. A ideia de cobiça aqui não fala apenas de um desejo errado, mas de um anseio não suprido, de algo que se quer, mas não se alcança. Em seguida, ele diz: matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Mais uma. A ênfase está na frustração de não alcançar aquilo que se deseja. Pois Tiago reforça essa realidade dizendo: vivem a lutar e a fazer guerra. Ou seja, há esforço, há conflito, há desgaste, mas não há resultado. E então ele revela a raiz do problema. Nada têm porque não pedem. E mesmo quando pedem, muitas vezes não recebem, porque pedem com motivações erradas, voltadas apenas para seus próprios prazeres. Aqui, Tiago nos conduz a uma reflexão profunda sobre a razão da oração, a forma da oração e a motivação do nosso coração diante de Deus. É a partir desse ponto que nós vamos caminhar para entender por que orar, o que Deus espera quando nos chama à oração e como alinhar nossos pedidos com a sua vontade. Essa mensagem é inspirada no ministério de Luciano Subirá. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta palavra. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. É uma alegria saber de onde você nos acompanha. Phone, blog, post templates, AI, Writing Assistance fazer guerra, mas dessa vez ele conclui: nada tem porque não pedem, ou como dizem as traduções mais antigas, nada tendes porque não pedis. Basicamente ele está dizendo que a razão de não alcançarem aquilo que querem é porque tentaram isso apenas pelas formas, eu diria, não só naturais mas carnais, excluir aquilo que eu chamaria de uma grande chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural, que é a oração. E, em primeiro lugar, ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina, porque não ora, mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas não recebe de Deus, porque apesar de pedir que a coisa certa, para se receber de Deus orar, eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo não orar como por outro orar de forma errada, eles acabam não acessando a intervenção divina. Eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão. Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração, mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração, falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros. Eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto eu era criado, e nesse ambiente de oração nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural. A nossa família, que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida, mas foi depois dos 15 anos, com a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu comecei a me sentir irresistivelmente, provocado, atraído para um lugar de oração, e digo irresistivelmente, porque quanto mais eu entendi
o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo. E quanto mais eu entendia que isso estava relacionado com a vida de oração, mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo começou a entender a importância pela própria escritura do sobrenatural, eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado onde há muita oração, há muito poder, uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio, e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. Me lembro que ainda garoto, procurei uma vez um homem de Deus, falei, ora. Comigo ele falou, ora, mas pelo que você quer que eu ore, e falei para ele, eu gostaria de ter mais experiências com Deus. Ele falou, se você quer ter mais experiência com Deus, em vez de estar me pedindo para orar por você, você aqui deveria estar desenvolvendo uma vida de oração, porque disse é lá na sua vida de oração que você vai ter as experiências, você está aqui a alcançar comigo orando por você. Eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude, mal disposto, né? Sem vontade de abençoar os outros, mas de alguma forma eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava regado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração. E não apenas pedindo oração para os outros. Quando você lê o livro de Atos, a maior parte das experiências extraordinárias narradas tem um pano de fundo em comum, que é uma vida de oração no dia de Pentecostes. O que é que aquele povo estava fazendo no cenáculo? Atos 1 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Então a experiência da visitação do Espírito Santo em Atos 2 foi gerada naquele ambiente de oração. Em Atos capítulo 3, nós temos um milagre de um paralítico sendo levantado na porta formosa do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam como de costume à hora da oração, naquele desenvolvimento de uma vida de oração. Eles começam a ver sinais e prodígios em Atos no capítulo 4. A Bíblia fala dos discípulos novamente sendo cheios do Espírito Santo. Mas não só eles, a Bíblia diz o lugar onde estavam reunidos tremeu. Você consegue imaginar uma reunião dessa, onde o prédio, o ambiente que nós estamos todo, é chacado com o poder de Deus, e a Bíblia diz e todo. Foram cheios do Espírito Santo. E você vai seguindo a narrativa bíblica. Um anjo de Deus aparece para Cornélio, Atos 10, que Cornélio estava orando o apóstolo Pedro, tem uma visão no telhado em paralelo ao que está acontecendo com Cornélio. O que Pedro estava fazendo em cima do telhado enquanto preparava comida? A Bíblia diz que Pedro subiu, né, eirado para orar. Quando você olha a visão que Ananias tem, e o Senhor aparece, ele tem um contexto, não só Ananias, mas Paulo especificamente está 3 dias trancado, sem comer e nem beber, orando, né? E o Senhor se manifesta a Ananias dizendo, vai lá, impõe suas mãos sobre Paulo, e nós vemos uma experiência sendo provocada. O Senhor Jesus aparece para Paulo no templo. O que Paulo estava fazendo lá no templo? Pequenininho, que ele não estava orando. E você percebe que a oração é de fato uma porta para o sobrenatural. Não apenas para experiências, mas também para vivermos além das respostas às orações, o nível maior da manifestação do reino de Deus nessa terra. Mas a pergunta em cima da qual nós queremos trabalhar é por orar, porque oração acaba se tornando essa porta de entrada para a manifestação do sobrenatural. Eu quero, antes de tentar trabalhar o conceito correto, eu quero trabalhar 2 questionamentos que eu particularmente me fiz muitas vezes, e já vi muita gente, né, fazer o mesmo tipo de indagação. E pergunta, em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que a oração não é meramente informativa. Ela não tem o propósito de comunicar a Deus uma necessidade. O Deus onisciente, que conhece tudo, o Deus presciente, que conhece as coisas antes de acontecerem, não precisa ser informado sobre um problema. Então a oração não cumpre um papel de informar Deus sobre uma necessidade, uma vez que ele já sabe de tudo. O segundo questionamento diz respeito à vontade de Deus. Muita gente me pergunta, mas Deus não faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer, uma vez que ele é soberano. Eu digo, PR,
As pessoas não confundam a soberania com unilateralidade. Deus não age sozinho. Ele chama o tempo todo o homem para um lugar de interação e ele só faz isso. Ele decidiu ser soberano do jeito dele. De vez em quando eu vejo gente dizendo que se Deus depende do homem para fazer alguma coisa, ele não é soberano. Eu digo, se ele precisar estar reduzido ao seu conceito de soberania. Que ele não é soberano. Ele é soberano do jeito que ele quer. Se ele decidiu agir assim, se ele decidiu revelar na sua palavra que as coisas funcionam assim, elas são assim, ponto final, mas estritamente, gente, quando você pensa se Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, então por que nós vamos orar? Ele já vai fazer o que faria, independente de orar. Ele não vai fazer nada porque eu orei. Então, porque ele me mandaria, não apenas deixaria a porta aberta, mas me mandaria orar para que ele faça o que ele já ia fazer, independente da minha oração. Se nós não entendemos essas questões, provavelmente nossa vida de oração não vai ser provocada ao nível de resposta que eu e você precisamos que ela seja. Então, há algumas verdades nas quais eu quero trabalhar. Eu vou mexer primeiro nesses dois conceitos para só depois responder por orar. Então, uma das coisas que eu e você precisamos levar em consideração é que o reino de Deus, com todas suas verdades, seus princípios não deveriam sofrer. O que muitas vezes nós fazemos, que é uma leitura emocional. Um dia eu perguntei para alguém, por que você ora a Deus? Ela falou, eu oro a Deus porque Deus pode fazer qualquer. Eu falei, mas o fato dele poder não significa que ele vai fazer uma pessoa rica, pode dar muito dinheiro para uma pessoa pobre em necessidade, mas o fato de que ele pode não significa que ele vá fazer a menos que ele queira. Eu falei, então apenas acreditar que Deus pode não leva a mim, a você provavelmente a nenhum lugar prático, a menos que a gente entenda que ele queira. Então a oração ela precisa nos levar. Além do entendimento de que Deus pode agir, nós precisamos compreender que o Deus que nos mandou orar tem prazer em responder orações e decidiu usar essa forma para que ele pudesse se mover, realizar coisas extraordinárias na terra. Quando eu e você entendemos, porque orar, nós vamos entender que Deus nos chamou a esse lugar de oração, porque nossas orações são parte fundamental do proquieso, para que o sobrenatural se manifeste na terra. Aí nós começamos a entender que o Deus que nos chamou a orar não apenas pode, mas ele quer responder isso. Já faz toda a diferença, mas vamos em parte. Vamos construir isso, com uma coisa de cada vez. Eu disse antes que muitas vezes a nossa leitura emocional. Outro dia eu falei para alguém, por que você está orando por algo? Eu falou, não, porque Deus sabe que eu preciso. Eu falei, mas se ele já sabe, o que você está falando para ele? Eu vi que a pessoa ficou quieta. Ela falou, não pensei nisso. Antes ela falou, mas ele me ama. Eu falei, mas ele te ama antes de você orar? E se ele não fez nada? Antes de você orar, por que você acha que ele vai fazer depois? Mas eu estava tentando ajudar essa pessoa a pensar um pouquinho mais e sair fora só daquela esfera emocional. E eu tive que parar a conversa, porque em vez de ajudar a fé dela a crescer, eu vi que eu estava levando as pessoas para lugar de incredulidade. Eu falei, não. Não estou falando dessas coisas como se eu não acreditasse. Eu acredito, eu tenho vivenciado isso, só quer te ajudar a entender a mecânica, a dinâmica que está por trás da vida de oração. Então, algumas coisas que eu e você precisamos entender. Reino de Deus, em tudo na sua expressão, é constituído de leis que o próprio Deus estabeleceu. Tratam-se de leis espirituais. Essas leis regem assim como Deus. Criou leis físicas que regem a natureza. A lei da gravidade é uma delas e mantém todas as coisas no seu devido funcionamento. O reino espiritual tem leis que o Criador estabeleceu e nós precisamos entendê-las para que a gente possa se mover de forma adequada dentro do reino de Deus, não com mero conceito emocional, mas com consciência, com revelação bíblica. Então a primeira questão é que nós precisamos jogar fora dessa equação ideia de que oração é informativo. Eu lembro quando o adolescente via um pastor pregando sobre oração. E ele falou, você precisa argumentar com Deus a ponto de convencê-lo que você precisa de algo. Pensei, se eu tiver que convencer Deus, eu estou lá, falei, uma disputa injusta. Ele já sabe o argumento que eu vou usar. Antes, você está preparado para tudo? Eu falei, quem que ganha uma discussão dessa? Quem que argumenta nesse nível? E eu percebi que, embora a tentativa daquela pessoa fosse boa, a intenção
fosse boa. Muitas vezes, algumas declarações que transformamos de uma forma, absoluta, elas não são bem assim. Eu e você precisamos entender que o propósito da oração não é informar Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, quando no Sermão do Monte está ensinando sobre oração, ele diz versículos 7 e 8, e orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ou seja, antes você pedir, Deus já sabe que você precisa, então na hora que você pedir, Jesus não está dizendo para não pedir quando você olha o texto, ele está justamente dizendo quando você orarem orando, ou seja, é para orar. Mas ele está dizendo o propósito da oração, não é informa Deus, pastor. O Senhor está dizendo que a gente não deveria repetir a oração. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que nós não devemos usar de vãs repetições. Em outras palavras, acredito que ele está falando que a oração não deve ser transformada numa fórmula, numa espécie de reza que é repetida e você ter o conceito errado e que vai vencer na canseira, alguns acham. Por muito falar serão ouvidos, já vi gente distorcer o que Jesus ensinou em Lucas 18, quando ele conta uma parábola sobre uma viúva que é chamada de viúva importuna. Já vi gente dizendo, você tem que importunar Deus, incomodar Deus, E eu olho e digo, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus fala de uma viúva que importunou um juiz iníquo, esse juiz não é a figura de Deus, ele não reflete o caráter de Deus, ele é um homem ímpio, sem valores, ele não estava nem aí para fazer justiça para aquela mulher, mas ele cedeu pela importunação, porque foi incomodado. O que Jesus está fazendo não é a comparação desse juiz com Deus, é um contraste, assim como num outro momento em Mateus. Jesus disse, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que pediram. Quando Jesus diz quanto mais, ele está dizendo, vocês são ruins, mal já tede bem. Os filhos, imagina Deus que é bom, não é mera comparação, é um contraste, é um destaque. Ele está dizendo, Deus tem em outro patamar, em outras palavras Jesus está dizendo. Ele não vai ser vencido pela importunação. O que você precisa entender é que é nele uma disposição de te atender e de fazer algo em seu favor. Estão entendendo? Jesus não está falando contra a insistência da oração. Lucas 18, antes de falar da viúva importuna, regira o seguinte, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar essa insistência na oração. Já mostra que o propósito da oração não é informativo, porque eu vou orar uma segunda vez, eu já informei a Deus na primeira. Então, obviamente, não se trata de informação. Quando nós tiramos isso da equação, ressalta-se novamente a pergunta. Então, por que orar a oração? Tem outro motivo? Tem outra razão de ser pastor, mas a Bíblia usa aquela expressão sobre lembrar a Deus. Esse é um texto que você vai ver muito em especial no contexto do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 62, 6 e 7, o próprio Deus falando sobre as tuas muralhas, ó Jerusalém, pós os guardas que jamais se calarão nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem nem deem a ela descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto e louvor na terra. É uma palavra do próprio Deus. As traduções mais antigas diz sobre os teus muros, Jerusalém, pois atalaia S nelas. Aqui a Bíblia está falando são guardas sobre as muralhas. Qual o propósito desses vigias insistir noite e dia fazer lembrar do Senhor, até que ele restaurasse a sorte de Jerusalém? Por quê? Porque Deus tinha promessas. Essa expressão de fazer lembrado não significa que Deus tenha problema, memória. Não significa que ele seja esquecido, não significa que ele seja distraído, embora muitas vezes a Bíblia use o que na teologia nós chamamos de antropomorfismo, essa palavra grande. Complicada, fala de Deus usando figuras que o homem necessita a fim de poder entender aquilo que ele não tem um outro paralelo para entender. Então, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra, não significa que os olhos dele necessariamente sejam como os meus e os seus,
Quando a Bíblia fala da mão do Senhor, não significa que necessariamente Deus tem uma forma física humana como a nossa, ou como a que Jesus assumiu. Também não estou negando isso. Mas não significa que seja necessariamente assim. Muitas vezes essas palavras nos ajudam a entender, né, paralelos espirituais para os quais não existiria uma outra forma de nos descreverem. Por exemplo, eu estava conversando essa semana no carro com a minha filha numa viagem, eu falei interessante. A Bíblia dizer que no dia do tribunal do juízo vão se abrir os livros, porque todo o registro de antigamente, quando essas verdades foram escritas, era feito na forma de livros. Eu falei para minha filha particularmente, imagino que se esses textos fossem escritos hoje, talvez falaria de um outro formato de registro digital. Falei para minha filha, imagino passarão os vídeos. Quando falei isso, minha filha ficou preocupada, falou: pai, se for no formato de vídeo, só a gente vê, ou todo mundo vê a vida da gente? Eu falei: você tem algo a temer? Ela falou: não, mas seria uma coisa muito estranha, né? A gente assistia vídeo, todo mundo. Ela falou: gente demais. Eu falei: tempo é o que não vai faltar na internet, é na eternidade, né? E olha, para mim, falou: você está falando sério? Eu falei: não, estamos brincando, especulando, né? A Bíblia só fala dos livros. Mas isso não significa que seja uma declaração absoluta, que seja a única forma de registro. Então, quando a Bíblia usa a expressão lembrar o Senhor, normalmente isso vem dentro de um contexto. Qual contexto? Ou Deus fez uma promessa. Lembrar é dizer: o Senhor já assumiu um compromisso e revelou a sua vontade para ir em outra direção. Então, Jerusalém estava vivendo um momento delicado e complicado, mas Deus estava dizendo: eu coloquei atalaia sobre os muros intercessores. Pessoas que vão clamar noite e dia, até que Deus restabeleça. E eles têm o propósito de estar lá declarando diante de Deus o que é que Ele falou, o que é que Ele prometeu, o que é que Ele sinalizou querer fazer agora, se Ele já prometeu já. Sinalizou querer fazer porque alguém tem que orar para que isso aconteça? É a grande pergunta, mas já que eu toquei no assunto, de lembrar, vamos falar de alguns textos bíblicos que mostra essa ideia de que não se trata de esquecimento divino, mas de um exemplo onde a oração apresentada visa reivindicar algo onde Deus já se comprometeu a fazer. Gênesis 19:29 diz o seguinte, assim: quando destruiu as cidades da campina, está falando de Sodoma e Gorra, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Quando a Bíblia diz Deus se lembrou de Abraão, não está falando de um problema de memória, por a destruição acontece na madrugada. Quando o dia está para amanhecer antes do anoitecer no dia anterior, Abraão está diante de Deus intercedendo por Sodoma e Gomorra. O Senhor destruiria a cidade se houvesse nela tanto justo. Eu diz: não, Abraão, pensa, joguei alto aí, diz: não se ire o Senhor. Se eu perguntar a segunda vez, ele vai baixando o número segunda, terceira, quarta. E aonde ele chega, Deus diz: se houve tanto de justo, eu não destruo. Mas você percebe claramente que é um posicionamento de intercessão. Da parte de Abraão, no dia seguinte, mesmo não tendo aquela quantidade de justos, Deus pega a quantidade menor, Ló, além de justo que o Novo Testamento chama assim ela da família de Abraão, e a Bíblia diz: Deus fez aquilo por Ló, porque lembrou de Abraão. Essa expressão, lembrou, não é que da noite para o dia ele sofreu esquecimento. A Bíblia apenas está vinculando a ação do dia seguinte ao posicionamento de oração do dia anterior. Quem está entendendo, diga amém. Êxodo capítulo 2, versos 24 e 25, quando fala da nação de Israel vivendo como escravos no Egito. A Bíblia diz, ouvindo Deus, o seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus já tinha dito em Gênesis 15 a Abraão: sua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão durante 400 anos. Quando o livro de Atos Estevão contando essa história, diz quando se aproximava o tempo da promessa. Deus fez a Abraão, ele começa a trabalhar através de Moisés, um livramento. Quando a Bíblia está dizendo Deus se lembrou, não significa que
tinha esquecido da pessoa. A Bíblia está vinculando que o que ele vai fazer agora está relacionado com a promessa que ele havia feito anteriormente. Nós vemos o mesmo exemplo numa intercessão de Moisés em Êxodo 32, quando ele está no monte. O povo faz um bezerro de ouro enquanto ele está recebendo de Deus os 10 mandamentos, toda a revelação. Deus sinaliza que vai destruí-los. Depois nós vamos olhar com calma esse texto de Moisés na sua oração. Ele diz para Deus: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Em outras palavras, foi o Senhor que fez uma promessa para eles. O Senhor está preso àquilo que falou e prometeu. Lembra daquilo que o Senhor falou nesse momento de oração. Ele não está tanto de Deus esquecido, mas a expressão lembra tudo que eu vou orar agora está vinculado ao que o Senhor já falou e prometeu em Neemias, no capítulo 1 dos versículos 8 a 11, quando a nação de Israel viveu o seu apogeu, né? O ápice da apostasia foi levada para o cativeiro de Babilônia. Agora findam 70 anos, dos quais Jeremias havia profetizado que duraria o cativeiro, um processo de restauração. Está acontecendo. Esdras lidera a restauração do templo, mas Neemias diria na sequência parar a restauração não só dos muros, mas da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que no momento de oração ele se dirige a Deus antes de, na condição de copeiro do rei que ele era, né? Antes dele poder interceder em favor de uma volta para poder ajudar o povo. A Bíblia diz a oração dele, Neemias 1 de 8 a 11 está registrado. Sim, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredidos, eu vos espalharei por entre os povos. E é isso que tinha acontecido com eles, mas a palavra não era só essa. Ele diz: mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumpridos, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu de lá, os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar. O meu nome, que era Jerusalém, estes ainda são teus servos. Agora ele está falando para Deus em favor do seu povo, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois atentos os teus, os ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos. Agradam de temer, o teu nome concede, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. A Bíblia diz que ele termina dizendo nesse tempo: eu era copeiro do rei. Essa expressão, lembra-te da tua palavra, né? Lembra daquilo que o Senhor falou. Nunca tem um papel informativo. Já que o Senhor esqueceu, estamos aqui te fazendo recordar. É apenas um posicionamento de reivindicação, é a sua promessa, é a sua aliança, é o seu compromisso. Se dá daqui a pouco, nós vamos entender a importância de orar alinhado à vontade de Deus. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa eliminar a ideia de que não se trata meramente de informação. E, em segundo lugar, vamos procurar entender esse questionamento a respeito da vontade de Deus, né? Se Deus faz o que quer, quando quer, só do jeito que quer, como se ele agisse de forma unilateral, qual senti orar, como eu disse, antes ele já vai fazer o que ele quer independente a gente pedir ou não. E se a gente pedir alguma coisa que ele não quer, ele também não vai mudar o que quer, porque a gente pediu. Então, qual o sentido de orar? Não só qual o sentido de orar, qual o sentido de Deus nos mandar orar? Será que isso estudo seria mera ensinação? Será que Deus apenas olhou lá do céu e disse: esse povo não tem o que fazer, vamos deixar eles acreditar que eles influenciam? Uma coisa, mesmo que isso não leve eles a lugar nenhum. Será que é assim que Deus agiria? Será que essa seria a dinâmica do seu caráter? Vamos iludi-lo para uma coisa que não produz resultado? Nós sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia traz afirmações recorrentes que Deus ouve o clamor dos homens. Que diz Josué, capítulo 10, versículo 14, quando se refere ao dia em que, naquela batalha para ajudar os gibeonitas contra os cananeus, a Bíblia diz que Josué orou e Deus faz parar o sol. O dia se estendeu para que eles tivessem mais luz natural para poder vencer e exterminar completamente o inimigo. O que a Bíblia diz, Josué 10, não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele.
Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque que o Senhor lutava por Israel? A Bíblia diz que Deus atendeu à voz de um homem. A Bíblia não diz que isso aconteceu apenas porque Deus pré-determinou no seu conselho por si. Mesmo que faria isso alguém pedindo ou não. Aliás, essa palavra traduzida atendeu, e eu particularmente acredito que atendeu é a melhor opção de tradução no contexto, mas ela muitas vezes é traduzida como ouve, no sentido não só de escutar, mas de realmente responder e atender alguém. E ela muitas vezes é traduzida como obedecer. Nós sabemos que isso não se aplica a Deus porque nós devemos obedecer, não Ele a nós, mas a Bíblia está dizendo. Deus fez, porque um homem pediu, e eu não sei você. Mas eu fico empolgado com essa ideia de que, de alguma forma, a nossa voz possa ser ouvida. É lógico que Josué está orando dentro do escopo da vontade revelada de Deus. Deus disse, vocês vão avançar, vocês vão conquistar a terra. Nenhum inimigo vai resistir durante todos os seus dias, eu vou lutar por vocês. Então ele se posiciona e diz, está do nosso lado. Precisamos de mais luz do dia. Não queremos que o Senhor lute em nosso lugar, mas já que o Senhor luta por nós, conosco, nos dê mais luz. Nos deixe exterminar todo mundo, e um milagre sem precedentes aconteceu. A Bíblia diz, não houve como esse, nem antes, nem depois. Deus atendendo à voz de um homem. Então, que eu e você precisamos questionar é onde é que fica a vontade de Deus. Quando estamos falando sobre oração no Salmo 69, eu estou escolhendo um de muitas menções. Nos Salmos, Davi diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, ou seja, ele não está falando de Deus fazer apenas algo que quis, mas está falando de Deus, literalmente atender aquilo que ele clamou a Deus, para que Deus fizesse no Evangelho de João. Nós temos algumas declarações que também não podem ser ignoradas. João capítulo 14, versículo 13, Jesus diz, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei ainda, de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedir. Alguma coisa em meu nome, eu o farei, eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com declarações como essa, né? A olhar para as declarações da palavra de Deus. No mesmo Evangelho de João, nós vemos outras afirmações como, por exemplo, João 16, 23, 24. Jesus diz naquele dia, vocês não me perguntaram nada, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa, em meu nome ele lhes concederá até. Agora vocês não pediram nada, em meu nome peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele não está falando M, simplesmente Deus fazia apenas o que quer. Mas ele está sinalizando que eu e você podemos alcançar de Deus. Umas coisas que nós queremos porque nos posicionamos para pedir. E Tiago diz a alguns, não alcançando é porque não pedem outros. Até estão pedindo. Mas não chegam lá porque pedem mal, estão fazendo a certa do jeito errado. Mas o que a Bíblia está mostrando é que se eu e você fizermos a coisa certa do jeito certo, nós podemos ver a ação de Deus e o sobrenatural invadindo as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém no entanto. Não podemos negar que há uma relação muito forte na Escritura entre oração e a vontade de Deus, é inegável. Não dá para vincular essas duas coisas. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando não uma reza, mas um modelo de oração. Ele nos ensina a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pergunto se a vontade de Deus se estabelece na terra sem oração. Por que é que ele mandou a gente orar PR, a vontade? Ele ser feita. Nós estamos falando de uma simples encenação ou existe alguma relação entre orar e a vontade de Deus poder ser executada, poder se manifestar? Eu particularmente acredito na segunda opção e não na primeira. Uma outra coisa que nós não podemos deixar fora da equação é que orar alinhado com a vontade de Deus é garantia de resposta primeiro de João. Capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz o seguinte, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então eu disse, oramos segundo a sua vontade, somos ouvidos, se somos ouvidos, certeza que vamos alcançar o que é que nós estamos pedindo. Então a oração que é feita segundo a vontade de Deus é um tiro certeiro, pastor,
Como podemos saber a vontade de Deus ao orarmos em primeiro lugar? Deus já revelou na Escritura, o que Deus já revelou na palavra em segundo lugar. Eu e você podemos lidar com questões que são de ordem personalizada, não são detalhes, estão nas Escrituras quando Kel estava grávida do Israel nosso. Primeiro filho estava se aproximando a hora do parto. Me lembro de um dia que eu estava no meu momento devocional de oração com Deus. O Espírito Santo falou comigo: ore e jejue, porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto do seu filho. A partir daquele momento, durante 6 dias, eu não comi absolutamente nada. Eu fiquei em oração e intercessão contínua até que no 6º dia me veio o que eu chamo de um testemunho de vitória. Alguns dos crentes mais antigos, em especial no meio pentecostal, usavam uma expressão que é: nós vamos orar até chegar lá. O que é chegar lá? É aquela sensação: alcancei, conquistei algo, né? E quando me veio aquele testemunho interior, foi quando eu parei de orar e voltei a comer. Quando chegou o dia do parto, houve uma grande complicação. E de acordo com os próprios médicos, meu filho só sobreviveu por um milagre, por algo que eles não sabem explicar agora. Se Deus já queria fazer o milagre, por que é que me mandou orar primeiro eu? E você precisamos entender que até para fazer aquilo que Ele quer fazer, muitas vezes Ele sinaliza e nos chama a esse lugar de cooperação com Ele através da oração. Mas quando oramos dentro da vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve isso, é certo que Ele nos ouve, é certo que vamos receber. Além daquilo que já está revelado na Escritura, a única outra forma pela qual eu e você podemos ter certeza da vontade de Deus é quando o Espírito Santo nos dá um direcionamento mais claro e específico. Além disso, vamos colocar ainda nessa equação algo que volta e meia eu falo aqui. Eu sempre tenho dito que oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus o que a gente quer. Isso é uma parte da oração, mas não é a verdade completa, porque oração também deveria ser encontrar partir do meio através do qual Deus consegue de nós o que é. Quer oração também deve compor na nossa vida um ambiente de rendição e de sujeição à vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus 26:39 que no Getsemane o Senhor Jesus ora, né? O livro de Hebreus interpreta o que aconteceu no Getsemane, dizendo que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte. Então, quando lá no Getsemane, lemos nos evangelhos Jesus dizendo: Pai, se possível, passo de mim esse cálice, no próprio ensino de Jesus, fala de sofrimento. Ele basicamente está dizendo para Deus, se tiver um plano B, evitar a morte por crucificação. Vamos ativar o plano B. Contudo, seja feito, não a minha, mas a sua vontade e oração sempre tem que nos levar ao lugar da vontade de Deus. E se a nossa vontade estiver em colisão com a dele, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Ou seja, até agora, o tempo todo, nós estamos uma forte relação entre oração e a vontade de Deus. Essa uma das razões pelas quais as expressões de fazer lembrar do Senhor não tem papel informativo, mas são um posicionamento de dizer: o Senhor já revelou sua vontade na palavra, e nós apenas estamos colocando isso diante do Senhor para que fique claro que não estamos orando fora da sua vontade. Entender que há uma relação forte entre a oração e a vontade de Deus é importante, mas não apenas entender que Deus não vai atender uma oração fora da sua vontade. Isso também é verdade e tem que ser trazido para dentro dessa ideia. Nós temos orações na Bíblia que foram ignoradas. Um exemplo disso, o que você vê em 2 Samuel, capítulo 12 depois. Davi comete o pecado de adultério. Combativa de homicídio de Urias, Natã, o profeta enviado a ele, expõe e denuncia o pecado dele, anuncia uma palavra de juiz, dizendo: essas serão as consequências dos seus atos de pecado. E entre eles, Natã diz: a criança que foi gerada nessa relação pecaminosa vai morrer. Quando a criança adoeceu gravemente, Davi passa 7 dias, prostrado com a cara no chão, jejuando, clamando misericórdia sobre a criança, mas o quadro dela não mudou, porque Deus já havia sinalizado sua vontade. Você pecou, o juízo está acontecendo, você vai colher o fruto que você fez, e a situação não muda, embora seja o mesmo Davi que lá no Salmo 69 nós vimos ele, dizendo: o Senhor atendeu a minha súplica, Ele ouviu a minha voz,
Aqui nós vemos Deus olhando para ele dizendo, nesse caso, você não vai ser atendido. Aliás, vamos tirar um exemplo só de Davi e vamos tentar ter um olhar mais abrangente, genérico. Provérbios 289 diz assim, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, aqui a lei de Deus, a palavra de Deus até a sua oração, será abominável, ou seja, uma pessoa que está andando contrário à palavra de Deus sendo livrada. Quebra de mandamentos divinos, oração. Não só. Não será atendida, como a Bíblia diz, é abominável. A Deus, então, é evidente que nossas orações têm um poder extraordinário dentro do escopo da vontade de Deus, ou seja, orações fora da vontade de Deus não serão atendidas. Por outro lado, me parece muito claro também na Escritura que a vontade de Deus sem as nossas orações também não será executada. Então, qual seria a razão pela qual Deus nos chama a orar pelo cumprimento da sua vontade? E não estou falando só de Mateus capítulo 6, venha a teu reino, seja feita a sua vontade. Por exemplo, me acompanhe em primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. E vamos ler junto, a partir do versículo 1, o apóstolo diz assim, antes de tudo, sabe? O que significa essa expressão traduzida, original, grego aqui, como antes de tudo, significa antes de tudo. Às vezes a gente sempre quer um significado diferente, mas é isso mesmo em outras palavras. Ele está dizendo, não tem nada mais importante, isso aqui é primordial, o ponto de partida vem antes das demais coisas, antes de tudo. O que vem? Antes de tudo peço. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, ou dependendo da versão de todas as pessoas, pergunta, porque é que Deus quer que a gente ore por todo mundo. O apóstolo continua inspirando pelo Espírito e diz, ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Isso aqui não é só privilégio, é responsabilidade da igreja orar pelos governantes. O texto diz para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito, quantos acreditam que Deus quer que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, mas Ele está dizendo, ore pelos reis e governantes para que você possam ter isso. Em outras palavras, Ele está dizendo, você não vai ter isso apenas porque eu quero, você vai ter isso e você orar, porque se você orar, eu vou poder fazer o que eu quero. Se você não orar, não vou poder fazer o que eu quero. Aliás, o texto continua e diz no versos 3 e 4, isso é bom e aceitável, dependendo da versão, agradável diante de Deus. Nosso Salvador, que é bom e aceitável, orar por todos os homens. Aí ele diz no verso 4, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade e da verdade. Mas se Deus deseja e a vontade dele salvar todo mundo, por que é que eu tenho que orar? Pois é o tempo todo. O que a Bíblia nos mostra que a vontade de Deus sem oração não será executada por outro lado. A oração fora da vontade de Deus também não será atendida, mas existe uma combinação entre a oração. A vontade de Deus que se torna uma química explosiva. E aí nós voltamos à pergunta do início. Por quê? Porque a oração é tão importante e necessária, e acredito que para a gente poder responder isso, nós precisamos de uma visão panorâmica, abrangente, maior, e precisamos olhar ao longo das Escrituras qual é o propósito de Deus desde o início com o homem. Em relação à terra, alguém disse com muita propriedade que para entender o propósito, você tem que voltar no início, quando questionaram Jesus a respeito de divórcio e casamento. Jesus disse, nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem, mulher, e disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, os dois terão a sua. Jesus vai lá no primeiro casal para estabelecer o padrão e o propósito de Deus para casamento, porque voltar à origem muitas vezes nos ajuda a entender o propósito. E quando falamos a respeito disso, quando você olha para a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, qual foi a declaração de Deus a respeito do homem? Ele diz em Gênesis 1, 26, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Deus depois, o verso 27 diz assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e diz Deus os abençoou
e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem aqui. Ele está falando da terra. Daí ele diz: tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Como é que a Bíblia se refere a esse mesmo episódio no Salmo 8, dos versos 4 a 8? A Bíblia diz que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem. Para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus de glória e de honra, o coroaste deste domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aí ele afirma nos versos 78, ovelhas, bois, todos também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus não estava dando domínio só sobre os animais, sobre toda a terra. Toda a criação, sobre tudo que Deus fez. O homem é chamado de a coroa da criação, não apenas porque é feito no final, mas a Bíblia diz: Deus o coroa de glória e de honra. Ele foi feito um pouco menor do que Deus à imagem, semelhança de Deus. E aí Deus diz: tudo isso que eu criei, estou entregando a você, você sujeita a você. Governo, eu diria que a razão pela qual eu e você precisamos orar é uma questão de legalidade. Eu diria que é uma questão de jurisdição. Deus, ao criar o ser humano, diz: toda a terra criada está entregue ao seu governo e à sua autoridade. Você manda nisso aqui, e basicamente o próprio Deus que empoderou o homem para governar sobre a terra disse para que eu possa agir. Eu não passo por cima da autoridade que eu lhe concedi. Você precisa me solicitar formalmente para que eu possa interferir. O Salmo 115. Vocês resumem isso dizendo: os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Aleluia. Porque é que Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, porque na jurisdição dele, a vontade dele se estabelece sem restrição, mas para que ela possa se estabelecer aqui, eu e você temos que clamar. Essa é a razão pela qual a vontade de Deus sem oração não se cumpre, e também pela qual a oração fora da vontade de Deus não atrai a intervenção dele, mas é a razão pela qual a combinação das duas coisas é uma química explosiva. Quem está entendendo, diga amém, aleluia, o quê? E você precisamos entender que inclusive ratifica a autoridade que Deus deu ao homem. Outro dia, alguém perguntou: pastor, mas se o que o Senhor está falando fosse verdade, que o homem tem autoridade sobre a terra, e Deus não quer passar por cima e ele espera uma solicitação, como é que ficam as declarações de que a Bíblia diz que do Senhor? E a terra e a sua plenitude, Deus não transferiu a posse do que lhe pertence a Deus. Lhe transferiu a autoridade de governo por tempo determinado, mas até que o prazo de arrendamento encerre. Ainda que tudo pertença a Deus, a autoridade foi dada ao homem. Aí alguém me disse: ok, mas então o diabo também não poderia agir na terra, e parece que ele está meio solto. Falei: ele está diferente de Deus, ele está. E alguém perguntou por que. Eu falei: vamos para a tentação J no deserto. Lucas 4, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo num dos momentos, o diabo lhe mostrou todos os reinos, as glórias do mundo, e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo diz assim para Jesus: porque me foi entregue, eu dou a quem quiser. Jesus não olha para o diabo dizer: mentiroso, nada disso é teu. Até se fosse mentira, não seria uma tentação. Jesus nem questiona o que o diabo está dizendo, se ele tem o poder de entregar ou não, ele apenas diz: está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás e só ele servirás. E Jesus sabia muito bem que ele veio para tomar tudo aquilo de volta como Redentor, sem precisar se curvar diante do diabo, sabendo que quem vai se curvar diante dele é o próprio Satanás. Mas, tirando o mérito do que faria, nós precisamos entender. Agora, se o diabo está dizendo: me foi entregue, eu dou. A quem que é a pergunta? A quem entregou? Foi Deus? Não, Deus entregou. Tudo isso na mão do homem. Quem que pôs na mão de Satanás? O homem. 2 de Pedro 2, 19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem peca, tudo aquilo que Deus lhe confiou, toda a sua autoridade, automaticamente é transferida, ainda que Jesus tenha vindo para resgatar. E a obra da redenção não se limita aos homens, envolve toda a terra e toda a criação, porque tudo foi afetado com pecado. Ainda que Jesus tenha vindo para restaurar a autoridade do homem, nós voltamos a uma posição semelhante ao que era antes da queda. O homem tem autoridade,
e ele precisa reivindicar uma intervenção dos céus para que os céus possam entrar no lugar da jurisdição ou da legalidade humana. Ou seja, nós não estamos de forma alguma limitando o poder de Deus, por razões que pertencem a Ele, escolheu que as coisas funcionariam. Assim revelou na sua palavra que esse é o formato. Então volto naquele questionamento do início. Alguns de vez em quando me perguntam, e a soberania de Deus onde fica? Eu falei, fica com Ele. Ele continua sendo soberano, Ele que decidiu assim. Não foi a gente que convenceu Ele, nós não iludimos Ele para participar do processo e conseguimos fazer Ele acreditar como se Ele não fosse soberano, Ele, o Criador, Senhor de todas as coisas, decidiu e revelou isso na sua palavra, ponto final. A pergunta é o que eu e você vamos fazer com a autoridade que nos foi dada, com a autoridade que nos foi entregue a Bíblia. Está dizendo alguns, não tem, porque não pedem os céus, não vão se mover em favor de quem não pede pastor. Então qualquer um que pedir vai receber também não, porque Tiago diz que alguns pedem e não recebem, porque pedem mal, cola. Definição de pedir mal primeiro lugar, ele fala de alguns que querem apenas esbanjar nos seus próprios deleites, ou seja, eles não estão sintonizados com a vontade de Deus, e não é porque para Deus agir na terra, ele precisa da solicitação do homem que o homem aqui na terra manda Deus fazer o que Ele quer e não o que Deus quer. Então nós precisamos entender esse outro lado, segundo uma das definições de uma oração bem-sucedido, está lá em Tiago, capítulo 1, ele começa falando de sabedoria e termina falando de todo. E qualquer outra coisa ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Tiago 15:5, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu amo essa frase, Deus de forma generosa, liberal, mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando, e diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento, e diz, não pense ao homem o que duvida que receberá do Senhor coisa alguma. Então aqui nós temos um outro elemento, se qualquer petição funcionasse, todo mundo estava sendo atendido em toda e qualquer coisa, mas porque a oração ela precisa não só estar alinhada à vontade de Deus, mas ser feita com fé, é que muita gente no processo acaba tendo orações sem resultado, sem nenhuma efetividade, porque a necessidade de fé, Deus determinou, o justo viverá, sua fé é tudo que eu. E você vamos receber de Deus estão nos depósitos da graça. Como que a graça é acessada? Romanos 5:2. Pela fé, nós temos acesso à graça. Então, eu e você precisamos entender a importância da fé, e aqui de novo para que a gente entenda como fazer bem o que deve ser feito. Nós voltamos na importância da palavra de Deus, porque orar a própria palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, não sinaliza só a vontade de Deus e o que Ele quer fazer, mas a revelação da sua vontade nos inspira fé, nos inspira confiança e a convicção de que Ele fará aquilo que Ele já disse que faria. Então nós nos posicionamos em cima da palavra. Agora o que? E você precisamos atender e entender é que mesmo as promessas de Deus, elas não têm garantia de cumprimento automático. Algumas promessas bíblicas são de fato incondicionais, por exemplo, a vinda de Jesus. Quer você acredite, quer não, ela vai acontecer. Quer você esteja pronto, quer não, ela vai acontecer, mas muitas promessas são claramente condicionais. Hebreus, capítulo 6, versículo 12, diz que eu e você temos que nos tornar imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, herdam as promessas, ou seja, sem fé, ninguém vai herdar a promessa. E 1 Timóteo 1:18, nós vemos Paulo declarando a Timóteo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas, o bom combate, ou seja, se o que Deus falou vai se cumprir automaticamente, por que é que eu tenho que lutar por isso? Mas aí eu e você precisamos entender que uma das razões é que o nosso posicionamento de fé vai nos levar a experimentar a intervenção divina. Quem está entendendo, diga amém, amém com isso, sim. Eu queria que a gente fosse lá para Êxodo, capítulo 32, Êxodo. Capítulo 32, eu quero ler do versículo 7 ao 14. Eu só citei esse texto antes.
E agora nós vamos ler junto quando Moisés sobe o Sinai e passa 40 dias diante do Senhor, sem comer nem beber. Envolvido na nuvem da glória de Deus, recebendo de Deus os mandamentos. No final desse período, a Bíblia diz: então o Senhor disse, Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são este ao Israel seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tem visto esse povo, e eis que é povo teimoso agora. Pois deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, e de você farei uma grande nação. Em primeiro lugar, vamos entender, antes de continuar a ler aqui, do 11 ao 14. Algumas verdades, uma coisa que precisa ser separada na Bíblia, quando falamos do plano, do propósito de Deus, é o individual do coletivo, são duas coisas bem distintas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a linhagem de Abraão, a nação de Israel, dentro do plano e do propósito de Deus, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele prometeu para a nação, para a linhagem de Abraão, vai se cumprir ao longo do processo. Nós vemos gerações dessa linhagem que falhou e que Deus simplesmente rejeitou. Não significa que ele descartou o propósito coletivo, mas quando indivíduos falham, eles são trocados. A razão pela qual Saul foi substituído por Davi é porque, como o indivíduo Saul falhou, e o plano coletivo de Deus para a nação poderia falhar essa. Talvez seja a mensagem principal de Esther 414, quando Mardoqueu, seu tio, manda ela um recado, foi solicitado a ela que intercedesse pela sua nação, pela sua linhagem diante do rei, e ela disse: eu entrar. Sem ser chamada, eu posso ser punida com a morte mazoque. Eu mando o seguinte recado para ela: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. E diz: mas quem sabe se não foi para um tempo como esse chegasse a ser rainha? Em outras palavras, está dizendo: filha, você acha mesmo que ganhou esse concurso de beleza e está no lugar que está sem nenhum plano ou propósito de Deus? Será que não foi justamente para uma hora como essa, de necessidade do reino, que Deus te plantou e estabeleceu aí? Mas ele está dizendo, vou dizer, se mesmo assim você recuar e de frouxa, agora Deus vai resolver o problema coletivo através de outra pessoa, mas você será substituída dentro do propósito individual como canal de livramento. Então, se